Vamos iniciar o estudo da lição desta semana, cujo capítulo é Lições do Passado. E o verso para memorizar: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso está no Salmo 78, versículo 3 e 4. Eu recomendo para vocês, na leitura da semana, o Salmo 78, o Salmo 105, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 29, Salmo 106, Salmo 80, Números capítulo 6, 22 a 27 e Salmo 135. Em muitos salmos, o louvor assume a forma de narração dos poderosos atos de salvação do Senhor. Esses salmos são chamados com frequência de salmos da história da salvação, ou salmos históricos. Alguns apelam ao povo de Deus, dizendo-lhes que, para aprender com sua história, em especial com os erros deles e de seus antepassados. Certos salmos históricos contêm um estilo predominante de hino que destaca os feitos maravilhosos anteriores de Deus em favor de seu povo e que fortalecem sua confiança no Senhor, que é capaz e fiel para libertá-los de suas dificuldades presentes. O atrativo especial dos salmos históricos é que eles nos ajudam a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e a reivindicar esse passado como nosso. Como fomos adotados na família do povo histórico de Deus por meio de Cristo, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vamos aqui ler. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Romanos capítulo 9, 24 a 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. A herança histórica do antigo povo de Israel é de fato o relato de nossa ascendência espiritual. Portanto, podemos e devemos aprender com o passado deles, que também é o nosso. O objetivo final é perceber que cada geração do povo de Deus acompanha um papel pequeno, mas significativo, no grande desdobramento histórico dos propósitos divinos soberanos no grande conflito. Eu gostaria também de ler o comentário sobre essa lição da escritora Ellen White. O estudo da história dos filhos de Israel nos ajudará a aprender lições que evitarão que repitamos os erros que macularam seu registro. O Senhor livrou prodigiosamente esse povo da servidão a um rei opressor, e ele mesmo tomou conta do seu vasto exército. Guiou-os como uma coluna de nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite. Uma nuvem que encobria sua própria presença, prover os alimentos no deserto, e comeram alimento dos anjos. Logo depois que Israel acampou no Sinai, Moisés foi chamado ao alto do monte para encontrar-se com Deus. Sozinho, ele subiu a íngreme e acidentada trilha, aproximando-se da nuvem que indicava o lugar da presença de Jeová. Israel entraria agora em estreita e singular relação com Deus Altíssimo. Como nação, estariam sujeitos à especial direção de Deus. Devemos meditar nas Escrituras, pensando de maneira sóbria e sincera nas coisas que pertencem à nossa salvação eterna. A misericórdia e o amor infinitos de Jesus, o sacrifício feito em nosso favor,
pedem a mais séria e solene reflexão. Devemos deter-nos sobre o caráter de nosso querido Redentor e intercessor. Precisamos buscar compreender o significado do plano da salvação, meditar acerca da missão daquele que veio salvar seu povo de seus pecados. Mediante a constante contemplação dos temas celestes, nossa fé e amor se fortalecerão mais. Nossas orações serão mais e mais aceitáveis a Deus, porque serão mais e mais impregnadas de fé e amor. Serão mais inteligentes e fervorosas. Haverá mais constante confiança em Jesus. E terão viva experiência diária na boa vontade e poder de Cristo para salvar perfeitamente todos quantos por ele se chegam a Deus. Nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e do poder do homem. O decorrer dos acontecimentos parece determinado, em grande medida, por seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, por trás e pelos lados, das partidas e contrapartidas de interesse, poder e desejo humanos, os agentes do Todo Misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Em palavras de incomparável beleza e ternura, o apóstolo Paulo expõe diante dos filósofos de Atenas o divino propósito na criação e distribuição dos povos e nações. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se, porventura, tateando, o possam achar. Até o nosso próximo encontro.